Como é difícil gravar um vídeo. Meu Deus, eu não sabia que seria tão difícil assim. Mas eu tomei a decisão de que hoje eu gravaria esse vídeo e ele vai sair. Bom, eu quero poder documentar a minha vida, documentar o meu processo de transformação com Deus. Eu quero poder deixar registrado aqui tudo que Deus vem fazendo na minha vida, tudo que Ele já fez, tudo que Ele vem fazendo e o que Ele ainda vai fazer na minha vida. Estou num processo de mudança, de transformação, de lapidação, e eu tenho sentido isso no meu coração já faz um tempo, de poder estar deixando isso registrado, porque quem sabe, de alguma forma, possa servir para alguém. Mostrar também aqui as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, ser real, sabe? Mostrar esse processo real com Deus. Bom, gente, eu sou a Josiane Kubinski, mas pode me chamar de Josi. E esse é meu primeiro vídeo nesse canal. E como eu estava falando anteriormente, a missão desse canal é poder mostrar o meu processo de transformação em Deus. Eu quero falar aqui tudo que Ele tem feito na minha vida, como eu era, como que tem sido o meu encontro com Deus, como que Ele vem me moldando, me lapidando para me transformar em uma mulher virtuosa. Por isso, o lema desse canal é Uma Mulher Virtuosa em Construção. E eu quero ser o mais transparente possível com vocês. Eu sei, dá vergonha, dá medo, insegurança, julgamento, mas eu quero focar nisso aqui. Eu não quero mais deixar nada me atrapalhar. Nem o perfeccionismo, nem a falta de foco, nem a procrastinação, porque sendo sincera com vocês, um dos meus maiores problemas é a questão do foco. Eu não sei se tem alguém que está assistindo que tem essa mesma dificuldade, porque às vezes parece que só eu tenho isso. Eu tenho muita dificuldade de focar em algo e concluir até o final daquela tarefa. Eu começo uma coisa, vou para outra, vou para outra, vou para outra, e quando chega no final, eu não fiz nada. E aí vem a frustração. E isso é uma coisa que eu não sei explicar. As pessoas que convivem comigo, elas percebem. Porque às vezes eu pego uma coisa aqui, aí eu vou lá pro quarto, já me perco lá, volto, já estou em outro assunto. Quando eu vejo, não fiz o primeiro. E assim é em tudo na minha vida. E eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito mais. Eu dei um basta. E por isso eu estou criando esse canal também para me ajudar, de uma certa forma, eu poder documentar tudo isso que eu estou vivendo, esse processo, eu criar também esse vínculo de responsabilidade, de comprometimento com os vídeos, isso vai me ajudar. Essa é a minha, que eu acredito. E por isso eu quero deixar aqui tudo registrado. E se tem alguém aí que também tem essas mesmas dificuldades, essas limitações, compartilha comigo como que é, se realmente é parecido como tem acontecido comigo na minha vida. E desde que eu me lembre, eu sou assim desde criança. Desde criança eu tenho essa dificuldade. É tanto que quando eu, na escola, que eu estudava, os professores, uma das coisas que eles mais reclamavam era que eu vivia no mundo da lua, viajando, sabe? E quando o professor chamava, aí parece que não estava ali. Então, é a questão do foco. Qualquer coisa, uma borboleta passou aqui já tira eu do foco. Mas Deus tem ministrado muito na minha vida. E eu tenho pedido muita ajuda dele nesse processo. Porque eu não admito mais ser uma mulher procrastinadora, com falta de foco, que é insegura, que tem um perfeccionismo fora do normal, porque isso não combina com uma mulher virtuosa, isso não combina com uma mulher de Deus firmada, com a sua identidade firmada. Então, eu estou nesse processo. E eu quero chamar vocês para acompanhar comigo essa evolução. Eu quero poder documentar isso com vocês, poder compartilhar tudo que Deus tem me ensinado também sobre isso. Bom, e a minha meta aqui nesse canal para o ano de 2026, eu já quero deixar aqui registrado, porque eu quero me comprometer em ter uma mudança, né, nos próximos 180 dias, cumprindo com tudo que eu quero falar aqui. E um dos primeiros pontos é o meu relacionamento com Deus. Eu quero ser mais íntima, mais próxima.
eu quero ter uma intimidade mais profunda. E por isso eu quero poder me comprometer mais fortemente com o meu devocional, com a minha oração, porque sendo sincera, eu absorvo muito conteúdo, absorvo muita coisa de Deus, de outras pessoas, mas eu mesma buscar na fonte diretamente, isso acontece, mas não é uma coisa rotineira, não é um hábito, sabe? É sempre nos momentos de dificuldade que eu vou lá e busco. E eu não quero ser assim, não quero ser essa filha que vai só nos momentos das dificuldades. Não, eu quero ser amiga de Deus, sabe? Eu quero poder todo dia tirar um tempo para estar com o meu pai, poder conversar com ele, poder ler a sua palavra e que ele poder ministrar no meu coração. Como eu acredito que uma das desculpas era essa questão do foco. Eu não quero mais dar isso como desculpa na minha vida. Eu quero fazer independente do horário, se é muito tarde da noite, porque às vezes, como essa dificuldade que eu tenho com a questão do foco, eu vou fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo, quando eu vejo já deu 11 horas da noite, ainda tem coisa para fazer, e aí eu vou, isso deixa para lá, deixa para outro dia. E eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer isso. Eu preciso colocar Deus em prioridade na minha vida. E isso ele tem ministrado muito forte no meu coração já faz um tempo. E eu preciso muito me comprometer com isso. Então, isso é um dos meus pontos, das minhas metas para o ano de 2026. Fazer o meu devocional, o meu momento com Deus todos os dias. Não importa se vai ser de manhã, se vai ser à noite, se vai ser no último horário. Eu tenho que fazer. Segundo ponto é a questão da saúde. Num contexto geral, né? Atividade física, alimentação. Isso é uma coisa que, para mim, Deus tem feito uma obra muito grande na minha vida, com a questão da atividade física. Vai ficar para um próximo vídeo, mas eu quero compartilhar com vocês essa virada de chave, essa transformação que Deus fez, porque está fazendo um ano que eu estou indo, sendo muito constante nos treinos, e isso tem sido maravilhoso para mim. E eu quero continuar essa constância nos meus treinos, e eu quero focar mais na alimentação. Focar mais numa alimentação, baixar minha gordura, minha taxa de gordura. Quero ter uma alimentação cada vez mais saudável, cuidar mais, sabe? Eu aprendi com uma prima minha que a gente não deve repetir comida. Porque o que a gente coloca no prato geralmente é o suficiente pra gente. E muitas vezes eu percebo que a gente dá muita voz para os nossos desejos. Porque quando você repete a comida, é porque você achou aquela comida tão deliciosa e você quer repetir de novo. E você não tem autocontrole de falar, não, eu sei que tá gostosa, mas eu não vou repetir. E ela fala que ela não repete comida, que ela coloca o que tá no prato. E eu tenho tomado isso pra mim, sabe? Mas eu confesso que é difícil você poder controlar os seus desejos, as suas vontades. E isso ficou muito forte pra mim, relacionado ao pecado, né? Que é os desejos, que ele nos contamina pelos nossos sentidos, pelos nossos 5 sentidos. E a alimentação é uma das coisas que as pessoas, vamos dizer assim, pecam, mas acham que não é pecado, porque é uma coisa que é normalizado. É alimentação, né? E a gente tem que se atentar a essas coisas. A gente tem que ter autocontrole em tudo na nossa vida. Em tudo, inclusive na alimentação. E isso eu quero pegar para mim também, como um ponto que eu preciso melhorar para o ano de 2026. O terceiro, questão financeira. Eu quero dar uma virada de chave na minha vida, porque a vida financeira para mim eu tive muitas dificuldades na questão do controle do dinheiro. Muitas vezes compras desnecessárias, muitas compras por compulsividade, não tenho o hábito de guardar o dinheiro, e eu não quero ser essa mulher, porque a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que ela tem esse controle, né? Ela ajudava o seu marido, então eu tenho certeza que ela era uma mulher que ajudava muito o seu marido a prosperar, e isso conta a questão financeira. E eu preciso melhorar esse ponto. Para ontem, preciso melhorar. Preciso criar uma estratégia de poder guardar o meu dinheiro. E eu quero poder compartilhar tudo isso que eu vou estar fazendo aqui nesse canal, essas estratégias também.
Bom, o quarto é a família. A minha família é linda, eu amo, somos muito abençoados por Deus, graças a Deus. Mas é claro, a gente sempre tem que melhorar. E eu quero cada vez mais buscar ter mais paciência com os meus filhos. Eu quero poder servir mais, né? Jesus nos chamou a servir, e principalmente a nossa casa, né? Muitas vezes a gente serve os de fora, os da nossa casa a gente deixa passar. Porque é os da nossa casa. E não é bem assim. A gente primeiro precisa servir os nossos, os meus, para depois servir os outros. Outro ponto importante que eu preciso de dar muita atenção no ano de 2026 é a questão do meu cuidado com o lar. Esse é um ponto mais forte para mim, que o pai vem ministrando na minha vida sobre isso, sobre a limpeza, sobre a organização. Por quê? Porque o céu é lindo, maravilhoso, limpo, organizado, cheiroso. É assim que eu imagino o céu. E Deus, ele não habita num ambiente sujo, né? Desorganizado. É tanto que esses dias eu ouvi um testemunho de uma mulher falando que Deus falou com ela que a bênção não chegava na vida dela por causa da geladeira suja. E aquilo me tocou profundamente, é tanto que imediatamente eu fui limpar a minha geladeira. Então a gente tem que se atentar a esses detalhes. E eu quero poder ser mais organizada, mais limpa, mais se dedicar mais ao meu lar, sabe? E como desde tudo, do início desse vídeo que eu tenho falado por diversas vezes, o que mais tem me atrapalhado é essa questão do foco. E, infelizmente, o celular, as redes sociais, é um, é um ponto muito alto que faz a gente perder o foco. E perder de vez mesmo, porque quando você vê, passou um bom tempo. E eu não quero mais isso. Não que eu não vou consumir, mas é que eu quero me limitar, eu quero dar um basta, eu quero me comprometer comigo, com você, com Deus, eu quero mudar essa minha realidade. E por isso que estou aqui eu fazendo esse canal, porque eu quero documentar tudinho isso, porque lá na frente eu quero ver toda essa transformação. Até porque quem me conhece sabe que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu era uma outra mulher. Não, a pessoa nem me reconheceria, porque Deus me transformou muito e está me lapidando cada vez mais. E agora eu estou nessa fase de lapidação e para me construir uma mulher virtuosa. Bom, e eu quero ir aqui nesse canal com medo, com vergonha, mas eu quero fazer. E claro, pela questão do meu perfeccionismo, eu fico me cobrando muito. Então, eu sei que o vídeo não vai sair perfeito, tá longe de ser perfeito. Tem muitas pessoas aqui, mulheres, virtuosas no YouTube, no qual eu tenho aprendido muito também, me absorvo muito. Mas eu não quero deixar que isso me para. Não vou deixar isso me parar. Eu vou fazer. E é claro que com a constância, quanto mais fazendo vídeos, melhor a gente vai ficando, melhor vai ficando a nossa comunicação. E é isso. E eu quero seguir assim. Não quero desistir. E eu conto com vocês aqui comigo. Bom, e se você também está nesse processo de transformação por Deus, ou se nem sabe ainda que está nesse processo, eu convido você a se inscrever no meu canal, a me acompanhar aqui nesse processo de transformação e que você possa aprender também com os meus erros, com os meus acertos, que você possa buscar também querer mais de Deus, né? Querer ser essa mulher que Deus criou você para ser aqui na Terra, porque é isso que eu tenho buscado, a minha verdadeira identidade de filha do Deus vivo e quem Ele me criou para ser aqui nessa Terra. É isso que eu tenho buscado e é isso que eu quero poder estar registrando todo o meu aprendizado. E se isso fez sentido para você, curte aqui o vídeo e comente também. Fala se você também tem tido essas mesmas limitações ou quais são as suas limitações, as suas vulnerabilidades. Se Deus também está num processo de transformação, compartilha aqui comigo. Eu vou ficar muito feliz em poder ver. E é claro, se não tiver ninguém também, se ninguém assistir o vídeo, tá tudo bem. Vai ficar documentado para mim. Mas eu creio que se for da vontade de Deus esse canal fluir, ele vai levar para quem precisa.
Um beijo e que Deus abençoe você, virtuosa.